e nós vamos iniciar mais um estudo. Hoje, como vocês podem ver, sobre pronomes relativos. Já começamos a falar sobre isso, hoje nós vamos retomar, e aí você vai pegar o seu caderno, a sua caneta, vai fazer suas anotações, vai fazer as correções também, que nós vamos ver alguns exercícios, e já adianto que nós vamos trabalhar da página 32 a 35 do seu livro didático. Pega lá, dá tempo. Bem, acompanhe agora e qualquer coisa, você anota aí sua dúvida. Na nossa próxima aula Zoom, nós iremos aí nos comunicar. Vamos seguir. Bem, o que são pronomes relativos? Os pronomes relativos são aqueles que retomam um substantivo ou um pronome anterior a eles, tá? Substituindo na oração seguinte. Então, olha lá. Nós vamos trabalhar aqui com um período composto. Lembra lá no 7º ano? Nós falamos sobre período simples e composto? Período simples é aquele que apresenta apenas uma oração. Período composto, aquele que apresenta duas ou mais. Oração é a frase com verbo, né? Então, para termos um período composto, a gente precisa de duas ou mais orações, tá bem? Ou dois ou mais verbos. Então, veja aqui. Exemplo. Deixa eu pegar minha canetinha. Olha, o jogo será no domingo. O jogo decidirá o campeonato. Veja que eu tenho repetição. O jogo, o jogo. O pronome relativo, ele serve justamente para isso. Para que a gente não fique repetindo o termo, o substantivo, um pronome. Aí, assim, nosso texto, ele fica cansativo com essa repetição. Maçante, na verdade. Então, você vai perceber que, com o uso correto do pronome relativo, nós ganhamos uma leveza, né? A gente tem aí um conforto melhor, o texto fica aconchegante. Então, quando você for construir o seu texto, a sua redação, você vai aprender agora, aqui hoje, a usar o pronome relativo para que seu texto tenha coesão, tenha coerência, e assim você seja um excelente redator aí de textos. Vamos lá. Quando a gente reúne, então, essas orações num só período, nós vamos usar um pronome relativo para unir as orações. Então, olha aqui, o jogo que decidirá o campeonato será um domingo. Perceba que aqui no que eu tenho esse jogo aqui. Não repetir. Que jogo? Que acontecerá no domingo. Então, esse que é justamente isso. Eu tenho aqui uma restrição, né, do jogo, né? Eu não estou falando de qualquer jogo, estou falando do jogo que vai acontecer no domingo. Então, eu tenho nessa oração aqui, não tem a repetição do substantivo jogo, ok? Então, assim que vai acontecer. Nós temos vários tipos de pronome relativo e nós vamos perceber e aprender como usá-los de acordo aqui com a nossa aula. Vamos ao próximo. Lá na página 32, você tem aí a retomada da gralha azul, que é a fábula. E no caso aqui, a fábula é um gênero textual que usa aí elementos da natureza com características humanas, né, e no final sempre tem uma lição de moral. Então, dá um pulinho lá na página 9, releia o texto da gralha azul para você entender esse contexto aqui, tá? Continuando. Tem esse trecho aqui da gralha azul, da fábula, e nós vamos perceber aqui que nós temos alguns termos em negrito e nós temos os pronomes aqui destacados, são todos pronomes relativos, olha, que, bico, que, matas, que, pinhão, que. Então, a gente vai observar aqui algumas perguntas. Quais pinheiros? Resposta. Aqueles pinheiros, aquelas árvores, aquelas matas que
Então, todas as vezes que eu tenho aqui dentro desse texto o pronome relativo que aqui aparecendo, ele está se referindo à palavra anterior a ele. Veja bem, ó. Porque senão ficaria. Você sabe de onde vieram estes pinheiros? Pinheiros aumentam a mata sem nenhum esforço. Aí eu tenho o que aqui substituindo a palavra pinheiro. Olha, minhas irmãs e eu aqui fazemos brotar as árvores. Árvores dão ao homem a madeira para as suas casas. Entendeu? Então eu tenho essa substituição do substantivo ou do pronome, tá? Evita essa repetição. E eu tenho aqui já uma introdução, vocês vão aprender isso, olha, que dão ao homem madeira para as suas casas. A gente vai aprender que isso aqui é uma oração, ano que vem, tá? Uma oração subordinada, adjetiva, mas isso é assunto para uma outra aula. Mas esse que é um pronome relativo, que se refere ao substantivo anterior a ele. Então, aqui, olha, que bico, que pinhão, aquele bico, aquele pinhão que. E esse que refere-se ao bico e ao pinhão. Vamos ao próximo. Veja bem, pronome relativo tem a função de retomar elementos anteriormente expressos. São usados nas produções textuais para ligar duas orações. Então, olha só, vimos um pássaro amarelo, mais um pássaro amarelo cantava na árvore. Então, eu pego duas orações simples, vou uni-las, transformar num período composto, vou usar o pronome relativo para evitar a repetição do substantivo, que no caso é o pássaro, e vou ter um período composto sem essa repetição. Vimos um pássaro amarelo que cantava na árvore. O pronome relativo que é o mais usado. E repetindo em demasia, como está dizendo aqui, né? Várias vezes, pode marcar um erro, tá? Quando nós estamos falando de erro, nós falamos na norma padrão. Então, quando você for escrever uma redação, quando você for elaborar um texto, não use somente o pronome relativo que é isso, que é aquilo, que, porque aí fica cansativo. Nós temos outros pronomes relativos que podem ser usados. Vamos ver aqui no exemplo, olha. Essa é a professora que a filha estuda fora. Esse que aqui a gente vai usar, é um pronome relativo, mas a gente está usando ele na linguagem falada, oral, normal, no nosso dia a dia. Agora, quando a gente for escrever, relatar, fazer um texto, uma redação, olha só que interessante. Essa é a professora cuja filha estuda fora. Cuja, o pronome cujo, né, ele é variável, tem feminino, tem masculino, tem plural, tem singular. Ele só pode ser usado quando há uma relação de pertencimento. Tipo, um substantivo pertence ao outro, tá? Um ser pertence ao outro. Então, a professora e a filha. A filha pertence a quem? A professora. Está unindo, então, dois substantivos. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então, olha só. Fazemos brotar as árvores, mas as árvores dão ao homem madeira para suas casas. Nós vamos unir essas duas orações e formar um período composto, usando o pronome relativo para introduzir a segunda oração, que vai retomar, né, a ideia ou o sentido do termo anterior a ele. Então, fazemos brotar as árvores que dão ao homem a madeira para as suas casas. Viram? Aqui, ó. É o meu bico que escava a terra e nela deposita o pinhão. Esse que refere-se ao bico. Esse que refere-se ao pinhão. E esse que refere-se a pinheiro e matas. Então, é o nosso pronome relativo. Está aí sendo usado para retomar um termo anterior a ele. No exercício número 12, você tem aqui ele dá uma ideia aqui para você evitar a repetição do que. Então, está aqui a resposta. Olha, é o meu bico que escava a terra e nela deposita o peão, o qual irá germinar e se transformar em pinheiros e matas. Elas, tá, serão o lucro
de fazendeiros como vocês. Então, eu tenho aqui esse pronome pessoal. Então, nós temos aqui uma maneira de não ficar repetindo somente o que. Mas, para não repetir somente o que, nós precisamos conhecer o uso dos outros pronomes, né? E tem aqui aquilo que eu falei para vocês, olha. Quando a gente repete muito que, nós temos o queísmo, né? Um erro da norma padrão. Quando a gente fica repetindo que. Então, nós devemos conhecer os outros pronomes e seus usos. O exercício 13. Para a gente assinalar os ditos populares nos quais as palavras que está sendo usado com a função de pronome relativo. Então, vamos analisar só se ele retoma a ideia, né, da palavra que o antecede. Então, a letra A não é por muito madrugar que amanhece mais cedo. Esse que aqui se refere a madrugar? Não, não se refere a madrugar. Então, ele não é o pronome relativo. Agora, o pior cego é aquele cego, ó, aquele cego que não vê. Então, ele é um pronome relativo, tá? Tá marcado aqui. A letra C, a mesma coisa. Deus ajuda o que cedo madruga. Esse que aqui está referindo-se ao pronome o aqui, tá? Pronome oblíquo. A esperança é a última que morre, tá? A esperança, ó, que refere-se à esperança. O homem é o senhor do que pensa. Esse aqui não é um pronome relativo. Nós temos aqui alguns pronomes. O qual, quanto, cujo. São os principais aqui. Na forma feminino, né? A qual, quanta, cuja, os quais, quantos, cujos, e assim você pode ver. Quais invariáveis aqui? Que, quem e onde. Tá? São invariáveis. Não vai ter feminino, não vai ter masculino, não vai ter plural, vai ter só o singular, né? Olha os exemplos aqui, ó. Este é o jornal para o qual escrevo, pronome relativo, o qual referindo-se a jornal. A galinha que, olha só, referindo-se à galinha, a mulher cujo marido, ligando os dois substantivos, relação de pertencimento. Aquela é a moça em cujas, olha só a variação, cujo, cujas. Variou para o feminino e para o plural. A casa onde. Gente, nós vamos ver aqui na próxima, acho que é no próximo exercício, que o pronome relativo onde nós temos que usar somente para indicação de lugar, tá? A cidade onde nasci, o parque onde fui, tá? Esse pronome relativo só vou usar quando indica lugar, tá bom? E também temos que ter muito cuidado na indicação de onde e aonde. Vamos ver aqui. O exercício número 14. O uso do pronome relativo estabelece uma relação de concordância entre as palavras geradoras ou antecedentes e liga as orações em uma frase. Junte essas orações a seguir fazendo as adequações necessárias. Então, olha, minha tia fez uma blusa de tricô. Agora, da blusa era redonda. Então, aqui, eu posso usar o cuja, porque eu estou unindo blusa a gola. Pertencimento. A quem a gola pertence, né? A blusa. Então, minha tia fez uma blusa de tricô cuja gola é redonda. Então, tá aqui a resposta. E você vai fazer e vai ver que vai haver variações, igual aqui. As escolas cujos alunos estão concordando aqui, ó, com o aluno, ok? São competentes, né? Ensinam valores. Neste ano, os locais dos acampamentos eram lindos. Eu estive nos acampamentos. Os acampamentos onde estive, ok? E aqui o que eu falei, né? É muito comum confundir o uso do pronome onde, que representa localização. Dependendo do contexto, ele deve ser substituído por em que. Então, quando, por exemplo, eu esqueci o caderno onde fiz minhas anotações. No falar, no dia a dia, você pode até falar, né? Pode falar isso, onde fiz minhas anotações. Mas, de acordo com a norma padrão da gramática, nós devemos usar o onde somente para indicação de lugar, né? Lugar
físico, parque, igreja, cidade, a casa, enfim. Caderno não é lugar, né? É o lugar que eu anotei ali, mas não é um lugar, uma cidade, não vai. Okay? Então, o ideal é que seja em que, tá? O exercício número 15 está nos mostrando aqui que o pronome cujo e o pronome cujo, cuja, né, nas suas variações, é muito usado em textos formais, textos jornalísticos, enfim. Então, você vai ver aí, olha, alguns exemplos, tá? Preenchidos. Lembrando que a quem refere-se somente a pessoas, tá bom? Vamos ao próximo. Como usar os pronomes relativos? Então, o pronome relativo que é igual ao qual. Se você puder substituir o pronome relativo que pelo qual, sem haver prejuízo de sentido, então você está usando corretamente. Retoma pessoas ou coisas. Vamos pegar um exemplo aqui? Aqui, por exemplo. Embora a maioria dos leitores dessa revista seja uma geração ou a qual, né, que tem que adaptar, a qual valoriza o material impresso, aí sim, você sabe que esse que aqui é um pronome, uma geração, a geração, né, a qual, tá? Se refere aqui, então, a um pronome relativo mesmo. A gente pode fazer essa troca. Se encaixar direitinho, é um pronome relativo. Vamos ver aqui. Ó, a esperança é a última que morre, tá? A última, a qual morre, tá? Qual morre, enfim, temos que fazer essa adaptação, essa transformação. Quem, sempre antecedido de preposição, quer dizer, em, a quem, né? A quem, a preposição de quem, ok? E retoma somente pessoas. E o qual retoma pessoas e coisas. Onde, como a gente falou, retoma somente lugar. Aqui, Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, onde escrevia declarações de amor. Errado. Perfil não é lugar. Então, deveria ser em que escrevia declarações de amor. Cujo liga dois substantivos e estabelece essa ideia de posse de pertencimento. Exemplo, foram cortadas as árvores cujos troncos estavam podres. Então, árvores e tronco, a ideia de posse de pertencimento. Né? A quem pertencia o tronco? A árvore, ok? Então, fica aí a nossa introdução a esse estudo. Eu vou deixar para vocês mais alguns exercícios para vocês fazerem. Façam suas anotações, se tiverem dúvidas, é só escrever. E na nossa próxima aula, na aula Zoom, você vai me perguntar. Pode mandar pelo WhatsApp também. Enfim, nos vemos. Estou à disposição. Grande beijo para vocês e fiquem com Deus.